Como planejar para ter cenários na parede? Vamos conversar sobre isso hoje? Gente, vamos lá. Eu vim compartilhar com vocês aqui como que eu faço no meu cantinho nerd para poder ter cenários na parede. Eu faço todo um estudo, um planejamento, porque eu sou uma pessoa que gosta de mudar. Eu gosto muito de mudança e quem me acompanha desde o início sabe que o meu quarto muda o tempo todo. Eu tô toda hora trocando as coisas de lugar e trocando estante por nicho, nicho por estante, por prateleira. Então, é muito importante para quem gosta de mudar, fazer um planejamento. Então, a dica que eu posso dar para vocês é: antes de você fazer a decoração do seu cantinho, você precisa pensar como que você gosta mais. Você gosta de ter as coisas na parede? Eu aqui gosto bastante, vocês sabem. Então, o que eu faço? Como eu gosto de ter as coisas na parede, eu sempre penso quais são as possibilidades que eu tenho de decorar a minha parede. E eu anoto isso tudinho. Então, eu tenho a possibilidade de colocar uma prateleira, eu tenho a possibilidade de colocar nichos, eu tenho a possibilidade de colocar aqueles cenários de parede, que são aqueles compridos. Eu tenho a possibilidade de pôr quadros, né? Quadro cenário. Eu tenho a possibilidade de pôr... deixa eu ver. Ixi, acho que agora não me vem mais nenhuma coisa na cabeça. Acho que é mais ou menos isso mesmo. Ah, expositor também. Eu tenho a possibilidade de colocar expositor. Então eu faço ali mais ou menos... coloco todas as possibilidades que eu tenho para poder enfeitar minha parede, para decorar minha parede. Aí eu pego e faço um desenho ali no papel, mais ou menos, de como que eu ia gostar que ficasse. A partir daí, eu faço um estudo da parte dos furos na parede. Então aqui em casa, a gente fura a parede, tá? Então não uso aqueles adesivos, apesar que os adesivos também, às vezes, eles aguentam os cenários, dependendo do peso. Mas aqui a gente fura. Então, eu estudo onde eu posso fazer esses furos, tá? Pra poder reaproveitar eles o máximo que eu puder. Então, toda vez que eu fiz furo na parede, seja ele pra prateleira ou pra qualquer outra coisa, eu tento dar uma estudada ali no local onde eu vou fazer esses furos, que vai me possibilitar fazer a troca dessas formas de decorar meu quarto. Então, por exemplo, uma prateleira que eu tinha antes, eu peguei os furos, tirei a prateleira, troquei ela de lugar na casa e coloquei os cenários de parede. Então eles ficam numa posição legal, mesmo que fiquem afastados, eles ficam legais. Enjoei do cenário de parede, eu tiro esse cenário e posso colocar um quadro, ou eu posso colocar ali uma estantezinha menor, assim, aquelas prateleiras menorzinhas de MDF que vende. Então tem muita possibilidade de você fazer a troca se você fizer um planejamento antes dos furos. Então aqui em casa eu troco muito, muito mesmo. Às vezes, por exemplo, tem cenários que eu vou tentar mostrar pra vocês aqui numa imagem, que eu pego, em vez de colocar ele, furar ele na parte de cima, eu furo ele bem na parte do meio. Uso, né, tipo, o parafuso, coloco aquela rodinha que eu esqueci o nome e aperto bem e ele segura. O importante é você saber se vai aguentar o peso do seu colecionável. Mas geralmente colecionável não é muito pesado e os cenários também não usam materiais muito pesados, tá? Mas se for muito pesado, é bom você dar uma checada antes aí nos furos, se o furo vai aguentar, tá? Mas dá pra fazer todo esse estudo e é bem legal porque dá pra mudar bastante. Então, é uma ideia. Uma forma que eu uso também é quais são as possibilidades de cenários que eu tenho para poder utilizar na parede. Então aqui eu tenho muitos, né? Desde o expositor até aquele cenário comprido que vocês conhecem, até aqueles de caixinha, pode ser caixas maiores, caixas menores. Então vocês podem fazer assim, formatos de quadro. E você fica trocando. Muitas vezes o que eu fiz foi pegar caixinhas menores, fazer os cenários nas caixinhas menores, colar duas e só furar a do meio. Exatamente, então a de baixo e a de cima ficou presa pela cola que eu coloquei, cola de madeira, então tava bem firme e o colecionável não é tão pesado. E só a do meio que eu furei e coloquei na parede, então ela ficou ali naquele formato de casinhas, né, colmeinhas assim. Vocês vão ver aí o exemplo que eu mostrar pra vocês do cenário que eu usei essa ideia. Recentemente eu tirei a estante e quis reaproveitar os furos que tinha.
Para adequar a posição do cenário na parede, vê que eu furei aqui no meio, mas é claro que o peso aguenta e eu tampo os furos, colocando algum papel por trás ou fazendo um cenário que eu ainda vou fazer, né? Gosto muito desse estilo de nichos porque eu consigo aproveitar a parte de cima, ficando os colecionáveis tanto dentro quanto em cima. Por isso que eu gosto tanto desse estilo, seja por quadro ou nichos. Antes de fazer os cenários, eu sempre penso em várias funções. Se é possível pôr na parede, eu gostaria também que fosse possível apoiar ele. Então, como vocês estão vendo esses de 3 andares, dá para usar tanto apoiado em uma superfície de nicho, que nem eu coloquei aqui, como pendurado na parede. E é assim, eu tento reaproveitar os furos para utilizar todos os tipos de expositores e formas de cenários que eu tenho. E aí é só usar a criatividade. E vocês podem ficar trocando, então enjoou, tira o cenário, bota um quadro, né? Vocês podem aí mudar muito a decoração de vocês através dessas ideias, desses planejamentos. Eu espero que tenha ajudado vocês. É um vídeo bem curtinho, só para compartilhar com vocês como que eu faço aqui. E curte, compartilha, aqueles negocinhos lá, né? Pra dar um up aqui na coisa. E conta pra mim se isso ajuda vocês, se foi bom saber isso. E como que vocês fazem aí? Vocês têm alguma técnica, alguma coisa que vocês utilizam aí pra poder saber a decoração que vocês vão fazer? Ah, e também tem mais uma coisa. Quando eu enjoo de tudo, eu pego e taco uma estante ali nos onde tá os buracos e já era, entendeu? Tipo... E vou trocando de lugar, tipo, troca a estante daqui, ela vai pra lá e fica uma mudança total aqui. Só pra quem não gosta de mudança, então nem precisa disso, mas eu adoro ficar mudando, então vocês já viram. Gente, é isso, beijo. Se liguem nesse detalhe de buraco na parede. Sabe o que é isso? Fui eu tentando tirar um adesivo que tinha colado um cenário. Eu tirei com força e arranquei a parede inteira. Como pode, gente? Meu Deus.